É, uma boa tarde a todos, retornando aí às atividades depois de um longo prazo de férias, Depois de um tempinho, né? depois de um bom Estamos de tempo, né? volta aí. Estamos de volta, estamos aqui com uma pessoa bem legal, bem simpático, candidato a prefeito de Goiânia, né? Já foi um dos deputados mais bem votados, né? Do estado E o oitavo e no estado, o oitavo no estado, né? E em e primeiro mais votado em em Goiânia, na Goiânia, capital. justamente. Fred Rodrigues, prazer te Prazer receber aí, aqui. Como você Fred. tá, Tudo André? bem? Como tá, Michael? Ah, Prazer Tranquilidade. é meu, sem dúvida nenhuma, Fred, prazer é todo meu. prazer te receber aqui. Satisfação Obrigado, enorme, obrigado pelo né? convite, pessoal. Só corrigindo, pré-candidato, viu? A gente tá na Pré-candidato. fase da pré-campanha, tem que usar os Sim, termos corretos, a terminologia sim, correta. sim. Pré-candidato, senão eu pago a multa e eu mando pra você, bicho. Fred, antes da gente começar a falar sobre política, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sua vida pessoal. Claro. Como é que foi essa trajetória antes de você entrar na política? Como é que foi isso? Como é que foi esse É, desejo ardente é difícil, eu acho que de ser político? traçar a trajetória. Nunca tive o desejo ardente de ser político, nunca Nunca Nunca? tive. teve. Sempre fui muito interessado por política, acho que desde pequeno, na escola, no ensino médio, né? Eu era um daqueles alunos que, um pouco contestador, né? Eu sempre Sim. contestava o professor, não discutia, mas Mas contestava, você gostia de sentava no fundo conversar ou com o na professor. frente? Ficava no meio, eu não era nem no fundão e nem na frente, eu era Meu da, Deus. da turma do meio, né? Tinha conexão com os dois lados. Mas estudei ali no Objetivo da T2, né? Basicamente Sim. T2. quase toda a minha formação, né? Até o ensino Sim. médio, claro. Depois fiz Direito na PUC, cursei Direito na PUC e concluí o curso, né? Mas o direito eu acho que eu sempre gostei bastante também do Uhum. direito, mas nunca me senti na vontade de atuar na área do direito. Então Mas você Você sempre nunca não chegou gostei. a chegou a atuar. exercer Não, a nunca cheguei a profissão. exercer, nunca cheguei a me interessar, a buscar e seguir o caminho do direito, apesar de que me ajuda muito, Sim. principalmente na parte da política, e hoje em dia, né, até me ajudou muito também, né, na Sim. elaboração de leis na Alego, nos projetos que a gente apresentou, né, mas um pouco antes da minha história, meu nome é Fred Rodrigues, tenho 39 anos, se Deus quiser, vou fazer 40 na posse, e, Fé em Deus. Fé em Deus. E e vamos estar lá para fazer churrasco, amém, comemorar. vambora, todo mundo convidado já, se Deus quiser vai dar certo. Sim. E, claro, tive essa formação, como eu disse, que é Sim. argumentativa, contestadora, Sim. né? Mas eu sou filho de pais mineiros, minha família veio pra cá ainda na década de 70, né? Saindo de patrocínio, meu pai, Uhum. minha mãe, trouxeram junto minha avó, minha tia-avó, minha tia e minhas duas irmãs, então, na época novas, né? Mas você Sim. nasceu aqui. E 10 anos. Sim, eu fui o primeiro goiano da minha família, né? O primeiro de Entendi. Goiânia, Goiânia. nascido e criado. Só que eu nasci 10 anos depois, né? Nasci lá no. Uhum. Sim. Nasci ali no evangélico, no antigo evangélico, ali onde, em frente ao Sim. neurológico, né? Hoje em dia é uma lanchonete do McDonald's lá. Eu brinco, né? Que onde eu nasci, hoje em dia é uma chapa do McDonald's, né? Eu- Provavelmente. É, e fui pro Novo Horizonte, né? Nasci no Novo Horizonte, né? Minha família morava no Novo Horizonte, Sim. fiquei lá até os 12 anos, até 97, e mudei pro Jardim América, onde eu resido até hoje. Você mora no Jardim América? Moro no Jardim América, Caraca, pertinho. Todo mundo aqui mora no Jardim Pra América. você ver, é o maior bairro de Todo mundo. Goiânia, você né? mora Então, aqui? de expansão de tamanho, é o maior bairro de É. área, é o maior bairro de Goiânia. E sempre me dediquei, sempre gostei muito dessa área da política, né? Como eu Uhum. disse, cursei o direito, mas sempre busquei empreender, sempre busquei Sim. ir Uhum. Você é atrás, empresário hoje, né? desde hoje sou empresário. Sempre fui empresário de certa forma, mas assim, Uhum. o empresariado formal mais recentemente, né? Sim. Daqueles que tá lutando, que tá brigando, Sempre foi empreendedor. sempre empreendendo, sempre. Eu comecei, eu andava de skate, né? Então, ali com os meus Uhum. 18 anos, 19, eu já comprava peça de skate de fora e trazia pra vender Sim. pro Você era pessoal aqui mais skatista, cara? barato. Assim, Você bicho. gosta. Depois Até eu hoje? vou. Caramba, que louco. Hoje é mais difícil de manter, né? Mas andei muito tempo, mais de 20 anos. Mais de Tem mais 20 de 20 anos. anos na sequência aqui. Comecei em Muito 2000, bom. 9 de junho de 2000. E continua Caraca. até hoje. De vez em quando dá, o pessoal do skate até me cobra muito. Sim. E isso me levou, né, a ter uma visão mais empreendedora, assim, no pessoal Sim. do skate, trazia a peça de fora, comprava no eBay na época, vendia aqui pro pessoal, bem mais barato. E depois eu passei para os carros, né, tive muita presença aí no meio automotivo e tal, ajudava o pessoal também, comprava uma peça aqui, reformava, vendia, né, fiz isso muito. E fui sempre desenvolvendo essa veia empreendedora, até que hoje Sim. eu tenho uma empresa de comunicação, que é a empresa que eu faço os vídeos, faço os cursos, né? Sim. Palestras, tudo a gente agenda por elas. É uma empresa que eu toquei, abri ela mais ou menos ali em 2021 e até 2022 a gente conseguiu fazer um crescimento Sim. muito bom, né? Mas aí em 2022 realmente a gente teve esse chamado da política de uma forma mais efetiva, Sim. apesar de que a gente já tinha participado em 2020. Uhum. E foi onde eu entrei e consegui ser eleito. Mas em 2020 eu participei na campanha para vereador. O Gustavo Gaia, na época, também participou para prefeito, né? O Gustavo Gaia Uhum. Sim. ficou em quarto. Não fui eleito para vereador, tive 741 votos em Goiânia. E 2 anos depois, para estadual, eu tive 42.784 votos para De 42. estadual, mudança, né? hein?
E você não usou nenhuma verba pública, né? Tudo, nem na campanha de vereador e nem na campanha de estadual, né? As Sim. campanhas assim a gente realmente optou por não utilizar. Infelizmente agora, do jeito que... A gente nunca... Eu não sou a favor nem mesmo agora. Uhum. Mas eu acho que criou-se uma cultura, não só na política do Brasil e até mesmo na Sim. população, que os próprios eleitores nossos falam, olha, se você não usar, você está em prejuízo. Hum. Se você não utilizar, você corre o risco de não ter a chance de me representar. Então, hoje em dia, praticamente, em 2020, em 2022, sim, a gente percebeu muito, o pessoal valorizava muito isso e falava, e a gente bateu o pé. Não vamos utilizar. Nessa agora, eu acho que diante da posição, principalmente por ser uma eleição majoritária, eu acho que os nossos próprios apoiadores, assim, perceberam que tá uma briga muito desigual, né? Sim. Até porque o partido, Sim. o PL é o maior do Brasil, por mérito próprio, mérito principalmente do presidente Jair Bolsonaro, que fez 99 deputados federais, e o fundo, para quem não sabe, ele é distribuído pelo número de deputados federais. Sim. Então, o presidente Bolsonaro conseguiu transformar o PL num gigante. E o dinheiro, muita gente não sabe, o dinheiro que você abre mão, que você não utiliza do fundo eleitoral, ele não Sim. vai pro orfanato. Ele não vai pra caridade, ele não vai pra Sim. doação, ele volta pros outros partidos. Ele Então, o retorna. que o PL não usa, o PT vai usar. Hum, Então, acho que diante dessa interessante. percepção, muitos dos nossos apoiadores falaram, não, cara, você tá numa cela pra brigar com um monte de gente e jogar um monte de faca no chão. Você vai pegar essa faca ou não vai? Então, assim, Fred, é basicamente o que a gente enfrenta hoje. vamos entrar num assunto bem polêmico aqui. E eu acho que você é a pessoa ideal para falar sobre isso. Você tem bons argumentos, né? A situação da Venezuela. Maduro ameaçou banho de sangue. E parece que na madrugada seguinte o cara ganhou a eleição. Nenhum ministro, nenhum jornalista se pronunciou aqui no Brasil em relação a isso. Por quê? Você acha que a esquerda favorece o governo do Maduro? Engraçado que eu tava até vendo ontem na Globo News, André, Sim. e aqueles jornalistas pomposos lá, os analistas Sim. da Globo News, não entendem nada de político, um mais analfabeto que o outro, mas estão lá na maior emissora do Brasil, no maior grupo televisivo do Brasil, Sim. achando que sabem, né? Uhum. Vez após vez, as previsões deles são provadas erradas, né? Uhum. E eles continuam com o emprego. Eu não sei como que funciona. Quando você, em qualquer outra área do mundo, até na política, se você não for bom naquela área, você é retirado uma hora ou outra. Menos aqui. Os analistas do jornal da Globo, da Globo News, do Grupo Uhum. Globo, falam as maiores aberrações do mundo, erram todas as previsões, continuam lá. Sim. Acho que é até um método proposital de emburrecimento da população. Graças a Deus, a audiência cada dia é menor. Mas eu vi eles falando que o Maduro é de direita, o Maduro tá tendo uma Direita. guinada conservadora. Hum. E é sempre assim. Hum. É sempre assim. Quando surge um ditador socialista, um ditador que Uhum. defende o Estado acima de tudo, que defende Sim. o grupo político acima de tudo, que é o que os princípios da esquerda sempre, né? Uhum. Crescimento do Estado ou crescimento do partido, né? Aí você escolhe se é o fascismo ou o comunismo. Mas essas são Uhum. as defesas dos princípios, dos interesses esquerdistas. Eles sempre fazem isso, e aí quando o cara começa obviamente, evoluir para dentro do que realmente significa Sim. o socialismo, e o comunismo e o Estado Uhum. autoritário, que são princípios da esquerda, Uhum. aí eles começam a taxar o cara como de direita. Né? Fizeram isso com Mussolini, fizeram isso com Hitler, vão fazer fizeram com Stalin. O Mino Carta, que é Sim. o editor da Carta Capital, o dia falou que o Uhum. Stalin é um conservador, né? Foi um governo de direita, e vão fazer agora com Maduro, conforme ele for avançando em direção ao banho de sangue dele. Não fizeram Sim. ainda porque tem muitas pessoas na esquerda que Uhum. têm essa paixão pelo autoritarismo Sim. do comunismo, que vão continuar defendendo ele. Mas é muito engraçado, porque a direita tá aí 15, 20 anos denunciando Isso. o Maduro chavismo na Venezuela, Uhum. e falando que eles são ditadores, falando que eles estão oprimindo a população, e falando que eles estão destruindo o povo. Então, uma direita que tá há 15 anos denunciando, agora, quando ele começa a oprimir ainda mais o povo, aí de repente ele virou de direita. Peraí, a gente tá denunciando isso aí há 15 anos, e vocês estão calados. E vocês estão aceitando quando o Lula fala, olha, o Lula debocha, né? Recebe ele e fala, vocês pensam que o Maduro é um homem mau, né? Não, vai lá e dá um abraço nele, afaga ele, fala que na Venezuela tem excesso de democracia. Ele falou Excesso isso. de democracia. Ele falou isso, que na Venezuela tem excesso de democracia. Defende, hoje tem um deputado estadual do PT aqui em Goiás, Mauro Rubem, né? Uhum. Fez um post defendendo, dizendo que as eleições na Venezuela, parabéns ao povo venezuelano pela escolha, pelas excelentes eleições. E tá lá apanhando, inclusive, dos esquerdistas, porque há essa confusão. Sim. Mas não se engane, eles brigam, mas no final eles estão todos juntos, porque eles não todos têm juntos. conceitos, né? Eles têm interesses Sim. temporários, eles não têm conceito, não têm princípio, não têm valor, a esquerda não Sim. tem. Então essa situação da Venezuela, primeiro, ela é muito triste, porque é um país que é extremamente rico, nada em petróleo, não produz nada, não produz assim pro próprio povo, né? Sim. A elite, né? O Chávez A era elite. gordo, o Maduro é gordíssimo. Enquanto isso, o Sim. venezuelano aí nos últimos 15 anos mostra que eles perderam entre 8 e 15 Mais ou quilos menos de isso. peso médio. Então, não tem como você olhar para Venezuela e falar que ele é um exemplo de sucesso da esquerda, do tipo de governo de esquerda, em forma Sim. alguma. É um ditador,
é um cara que manipula claramente as eleições, é um cara que Sim. persegue adversários políticos, é um cara que controla o Conselho Nacional Eleitoral, é um cara que controla o STF, é um cara que controla o Exército e um cara que tem uma milícia particular. Sim. Né? E a gente viu hoje aí vídeos, né, mostrando vídeos, inclusive, de sequestro hoje de oponentes do Maduro. Então, ele embarca todos os interesses, tudo aquilo que a esquerda acredita, faz um governo de esquerda, é bajulado por todos os esquerdistas do mundo, Com mas a certeza. imprensa agora tenta lavar as próprias mãos falando que ele tá vindo pra direita. Ah, eu acho que a maioria dos governos democráticos, verdadeiramente democráticos e Sim. representantes legítimos, governos eleitos legitimamente no mundo, não vão reconhecer essa eleição. Sim. Até os Estados Unidos, que tem uma Já parte condenou também, que né? tá um governo de esquerda, já falou que não vai reconhecer enquanto todos os boletins não forem divulgados e Uhum. comprovados. Ele não vai divulgar esses boletins, porque a oposição teve o cuidado de recolher, e pelos boletins Sim. oficiais que a oposição tem cópias em mãos, Uhum. mostra que ele perdeu com mais de 70% dos votos para a oposição, então ele não vai divulgar os boletins. O Uhum. que ele fez? Chamou os colegas deles, burocratas, declarou: eu venci, obrigado aí quem participou. Mas ele não apresentou prova nenhuma. O Conselho Nacional Eleitoral falou. O Conselho Nacional Eleitoral falou: eu venci, beleza? Mas tá, cadê a prova? Cadê os boletins? Não, não tenho, venci, eu avisei aqui, ó, 51%, tranquilo. Vamos seguir aí. 51%. E quem discordar, terrorista, vai pra cadeia, 6 anos de prisão. Poxa. Infelizmente. Outra coisa, Fred, a abertura das Olimpíadas na França, aquilo foi uma agressão ao cristianismo? E você acha que ele é uma destruição política e social? E, além disso, o cristianismo é o pior inimigo da esquerda? Depende o que a esquerda quer. Se ela Ah. estiver num país onde ela entende que seja maioria cristã, ela entra dentro da igreja católica Sim. e entra dentro da igreja evangélica e fala que concorda com todos os princípios ali. Hum. Você vai ver esquerdista indo na missa, você vai ver esquerdista abraçando padre, você vai ver esquerdista cuidando de universidade católica, Sim. você vai ver tudo isso. Agora, a partir do momento que eles percebem que eles conseguem ter mais força que a igreja, Uhum. você não vai ver a igreja católica ou o cristianismo, principalmente sempre o cristianismo, você não vai ver o cristianismo prosperando naquele estado. Sim. Você não vai ver cristianismo na Coreia do Norte, você não vai ver cristianismo tendo liberdade na China, você não vai ver cristianismo tendo liberdade em Cuba, né? Você não vai ver nem na Venezuela e nem na Nicarágua, onde eles são perseguidos, freios e padres são perseguidos na Nicarágua. Então eles são interessados no cristianismo só até o momento que eles podem retirar do cristianismo o que os interessa. Mas o próprio princípio de Marx é: a religião é o ópio do povo. E o princípio do comunismo, que é abraçado de certa forma, o comunismo é um tipo de socialismo, assim como o fascismo e o nazismo, Sim. é abraçado, Deus precisa ser substituído por algo. Porque você só vence o que você substitui. Sim. Então eles retiram Deus e substituem com o quê? Com o Estado, Com o ou Estado. com o partido, ou com a adoração do líder, né? E aí você acha fascismo, comunismo e nazismo. Então são todas formas de socialismo. Que buscam substituir, obviamente, a maior autoridade na vida da sociedade, principalmente numa sociedade cristã, que é Deus, que é Jesus Cristo. Sim. Então, justamente por isso, o cristianismo é escolhido hoje como grande inimigo, não só do globalismo, do progressismo e do comunismo. Não é que comunismo eu tô falando, pessoal, comunismo como projeto de concentração de poder, né? Tem muita gente que acha, o comunismo acabou com a queda do Muro de Berlim, você tá trazendo coisas aqui da Guerra Fria, dos anos 80. As pessoas extremamente ignorantes, né? O cara é Sim. muito burro e aí ele fala as coisas assim pra parecer inteligente. Inclusive, outro dia eu tava até vendo acho que o presidente do Supremo Tribunal Militar, nossa senhora, Superior Tribunal Militar, e ele falando, o comunismo não existe mais, fica essa preocupação de comunismo aqui no Brasil. Porque ele tá com essa versão de que comunismo é distribuição de riquezas, comunismo é entregar os meios de produção ao proletariado, isso aí já não é há muito tempo. Eles sabem que isso não funciona. É. Comunismo hoje em dia é concentração de poder na mão de poucas pessoas, substituindo os valores e princípios da população pelos valores e princípios do comunismo. É só isso, só concentração de poder. Em resumo, então ele está muito presente em toda a nossa Sim. sociedade e vai continuar presente em toda a nossa sociedade. Porque ele engana a sociedade em suas diversas formas. Uhum. Engana o aluno na universidade, dando a entender que ele tem escolha, que ele está sendo motivado a buscar a sua Sim. individualidade, quando na verdade ele está sendo motivado a comportar igualzinho o Sim. pessoal, os líderes comunistas pregaram isso para ele. Vão dentro da igreja, achando que a igreja está ajudando os pobres, está trabalhando pelos pobres, quando na verdade ela está abandonando os princípios cristãos e abraçando os princípios comunistas. Então, assim, é o grande inimigo? Sem dúvida. A versão final do comunismo é um Estado dominado por uma elite intelectual comunista de esquerda, onde a religião não existe e, inclusive, Deus não pode ser mencionado. Deus é o grande inimigo do comunismo. Verdade. Agora, Fred, é o seguinte, a gente sabe que você tem uma relação íntima com o Bolsonaro. E tem Íntima não, próxima. Próxima, né? Não é íntima, não? Próxima. Não é íntima, não. Não, próxima. Obrigado. Lá ele, né? E... Então, tem uma pessoa que eu acompanho muito que também já teve uma relação próxima com Bolsonaro, que é o Pablo Marçal. Ele já se candidatou à presidência, não deu certo. Sim. E agora ele está se candidatando
a prefeito de São Paulo. Eu queria saber, na sua opinião sincera, o que você acha sobre Pablo Marçal? Você acha que ele seria um bom presidente? Você acha que ele seria um bom prefeito? Pelas propostas políticas dele, não sei se você já viu falar das propostas dele. Você acha que tem relação Assim, com a realidade? Ou o que você acontece? acha que funcionaria? Eu vi essa aproximação que ele fez com o Bolsonaro agora, aproximação que ele fez, inclusive, a partir do segundo turno de 2022. É uma figura muito polarizante, é meio aquele esquema ame ou odeie. É uma figura muito popular, é um excelente comunicador, um dos melhores comunicadores do Brasil. Sabe passar a mensagem dele de uma forma muito eficiente, né? Com poucos recursos ele alcança muitas pessoas. Isso é uma forma de comunicação eficiente e que tem que ser respeitada. Questão de princípios e valores, eu não conheço, não conheço pessoalmente. Nunca sentei pra conversar. Ele teve no evento lançamento do pré-candidato nosso aqui, que é irmão dele, o Hudson Marçal. Esse eu conheço, né? Uma excelente pessoa. Mas eu não tive a oportunidade, né? Encontrei lá, cumprimentei e fui embora. Não conheço pessoalmente, o que eu posso dizer é o que eu vi. É o que eu vi, a atuação dele, né? Fez uma ajuda muito boa no Rio Grande do Sul. Inegável, inclusive saí em defesa dele, porque eu vi os ataques que ele estava sofrendo do regime petista, saí em defesa dele. Mas uma questão de proximidade política, eu não sei como ele. Até que ponto ele fala verdadeiramente quando está alinhado com o Bolsonaro. Sim. Isso seria algo interessante dele sentar e até mesmo explicar para os seguidores dele, os apoiadores dele. Porque eu lembro que em 2022, o discurso dele durante todo o começo de 2022 foi o mesmo discurso de MBL, foi o mesmo discurso de João Dória. Só, obviamente, adaptado às redes dele, que era Bolsonaro e Lula são iguais. Ele nem sequer falava o nome do Bolsonaro nem do Lula, falava o Messias e... O outro lá, esqueci o outro nome que ele dava pro Lula. O Messias e não sei o quê. Eu vou ganhar porque os dois são iguais. Nenhum dos dois está qualificado. E na minha opinião, nisso ele criou para si uma armadilha retórica, onde ele reduziu a capacidade de percepção dele, a capacidade que as pessoas tinham de perceber ele como um líder competente para identificar problemas. Porque ele, obviamente, fez uma falsa equivalência que hoje todo mundo sabe, claramente, inclusive o pessoal do MBL que tá sendo preso aí e investigado por chamar o Lula de ladrão ou por criticar o Lula, coisa que não acontecia no Bolsonaro. E essa equivalência que ele fez, eu acho que tirou muito da capacidade que ele teria de ser percebido como um líder que identifica problemas e corretamente propõe soluções. E eu nunca vi ele fazendo esse meia-culpa. Eu acho que seria muito interessante ele sentar, mas sentar despido de ego, despido de qualquer, digamos assim, preocupação com o que pensem dele e falar, olha, eu realmente errei. Jair Bolsonaro e Lula nunca foram iguais. Eu deveria ter apoiado o Bolsonaro desde o primeiro dia que ele anunciou sua candidatura à reeleição. A gente vê a destruição que o PT está fazendo hoje na cultura, na sociedade, na economia. A gente vê a perseguição que agora existem presos políticos no Brasil, coisa que nunca existiu no governo do Jair Bolsonaro. A gente vê que você não pode chamar o Lula de ladrão, senão a PF abre um processo contra você. Mas passaram 5 anos chamando o Bolsonaro de genocida todos os dias, inclusive em rede nacional de TV, e ninguém nunca foi pra cadeia ou teve inquérito aberto por isso. Então acho que essa leitura dele foi uma leitura assim, muito amadora, de principiante, para uma pessoa que inclusive já escreveu livros sobre marxismo cultural. Então como que uma pessoa escreve livros sobre marxismo cultural e de repente coloca Bolsonaro e Lula na mesma condição de equivalência? Acho que isso tirou muito do brilho dele, até de uma capacidade da direita perceber ele agora com uma visão sincera. Tipo assim, como que eu vou confiar no que esse cara tá falando se 2 anos atrás ele tava arrebentando o Bolsonaro, falando que ele era o único, que Lula e Bolsonaro eram iguais? Então, você me perguntou, né? Eu sou muito sincero, não tem por que esconder. Volto a falar, um excelente comunicador, mas uma pessoa que precisa urgentemente fazer um exame de consciência, se ele quiser se colocar como candidato da direita, principalmente igual ele está colocando em São Paulo, sentar, falar com seus apoiadores, como muitos já fizeram isso. O próprio Lucas Pavanato, que veio aqui, é uma pessoa que atacava muito a direita, atacava o professor Olavo de Carvalho. E um dia eu fiz um post, ele me chamou no direct, não tô falando pro Pablo vir falar comigo, não. Mas o Lucas Pavanato me chamou no direct e falou, Fred, eu mudei muito, eu era jovem, tava andando com o pessoal do MBL, e hoje em dia é um dos maiores defensores, reconheceu o erro. Não é problema você reconhecer o erro. Eu já errei muito na minha vida. Meu primeiro voto em 2022 foi pra esquerda. Em 2002, meu primeiro voto, 18 anos ali, saindo daquela época de FHC, foi pra esquerda. Eu achava que o Lula era uma pessoa boa. Então você pode reconhecer. Agora você não pode querer estar certo o tempo inteiro e justificar isso simplesmente com um rebolado retórico. Ah, não, eu tava falando aquilo ali, mas era outro contexto. Não, você errou. Você errou e levou muita gente a errar com você. Aí, agora eu acho que se ele tá buscando um caminho de aproximação com a direita, faça isso. Busca um exame de consciência, assuma que você errou e fala, ó, daqui pra frente, entendi, aprendi a lição, vamos caminhar corretamente aqui e a gente sabe qual que é nosso inimigo. É aquele ali. Não é o Jair Bolsonaro. Fred, outro assunto polêmico aqui. Eu vi que vocês trabalhou com um projeto de lei aí sobre o aborto.
que você fala sobre as pessoas que apoiam a liberação irrestrita do aborto? A esquerda, ela sempre utiliza alguns pequenos avanços para Sim. colocar o que ela realmente defende, né? Então vamos supor, ela vai tratar de legalização das drogas. O que ela Sim. fala? Ah, vamos legalizar a maconha em 20 gramas, em 40 gramas. O usuário não é traficante. O usuário, só porque ele está consumindo, ele não pode ser preso. É um encarceramento muito, como se diz, muito desumano. Sim. E aí, aos poucos, beleza, conseguimos aqui 40 gramas aqui. E aí, no dia ele já vem com 100. Aí, de repente, ele já vem, não tem limite. E aí, de repente, esse mesmo raciocínio que eles utilizaram, o raciocínio lógico que eles utilizaram para descriminalização de 40 gramas de maconha, pode ser aplicado a todas as drogas. Mas por que não? Por que não? Se o usuário não é culpado, então o usuário de maconha não é culpado, o usuário de crack não é culpado. O usuário de cocaína e de heroína também não são culpados. Então, de repente, eles conseguiram o quê? Através de pequenos avanços pontuais, que a gente aceita, não, beleza, a gente tá exagerando, vamos aceitar. Vamos aceitar. De repente, tá a sociedade inteira em volta em drogas, né? Coisa que nunca avançou nenhuma sociedade na história da humanidade. Mesma coisa eles fazem com todos os outros pontos deles, de militância, principalmente onde eles criam uma militância, e principalmente com o aborto. Então eles chegam e pegam um caso mais triste. Ah, você é contra aborto? Ah, mas a menina de 9 anos que foi estuprada por uma sequência. Então eles pegam um caso mais triste do mundo e te colocam, né? E aí você, não, realmente, é um absurdo, tal. Aí você aceita aquele ali, né? E aí você aceita aquele ali, ele já vem com outro. Ah, mas e a adolescente de 16 anos que é pobre e não quer destruir a vida dela porque vai começar uma faculdade, aí você, beleza. Ah, mas e a mulher de 40 anos que engravidou ontem na balada e não quer perder a viagem da semana que vem, já vai... Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. O que a gente tem que entender é que o projeto final da esquerda é o aborto legal, irrestrito e gratuito até os 9 meses por qualquer motivo que a pessoa queira. Qualquer motivo. Ah, não, já tive um filho, não quero ter outro, vou abortar. Ah, tem uma viagem marcada para daqui de 6 meses, vou abortar. Tanto que o grande ponto que eles utilizam nunca é Então, uma isso já tá questão... legalizado. O Brasil ele tem 3 excludentes, né, penais, que é risco de vida à mãe, caso de estupro e anencefalia. Né? Só que eles abusam do caso de estupro, porque o caso de estupro é muito difícil de ter uma confirmação. Então, simplesmente a declaração do estupro, principalmente no caso da mulher maior de idade, já vale. Né? E o médico sequer pode avisar a polícia para que seja investigado, aberta uma investigação, até para prender o estuprador. Sim. O médico não pode avisar a polícia, senão ele é tratado como uma pessoa que está tentando evitar que a mãe tenha acesso a um direito natural. Caramba. E eles utilizam muitas terminologias, né? Ah, aborto é um direito, legal. Aborto é um direito da mulher, você tá atacando a mulher. Tá, mas a vida também é um direito, e tá previsto na Constituição. Então a gente tem que entender o que eles... Só pra concluir, é um método deles, eles não enxergam... A grande diferença entre a direita e a esquerda é que a direita admite a vida desde a concepção. Sim. Pelo simples fator óbvio de que se você não interferir naquilo ali, sempre vai nascer uma criança. Nunca vai nascer outra coisa, nunca vai nascer um sapato, nunca vai nascer um pneu, nunca vai nascer uma melancia. Vai nascer uma criança, seja, é uma vida. A esquerda não. A esquerda acredita que não é uma vida, acredita que não precisa ser protegida, acredita que é simplesmente um amontoado de células, né? Aí eles passam a considerar vida, teoricamente, depois do nascimento, que é onde eles querem, aí sim, pegar seu filho e educar nas doutrinas deles, inclusive tentando aplicar desde cedo a ideologia de gênero, que é outro assunto, mas é interligado. Inclusive, eu queria até te falar sobre isso também. Tem uma pergunta aqui da Júlia sobre essa questão. Fred, eu queria comentar com você. Ela falou assim, ó, existe a gravidez silenciosa, em que a gestante descobre que está grávida apenas no 3º trimestre ou na hora do parto. Além disso, existem mulheres que podem não conseguir ir ao médico para fazer o aborto antes dessas 22 semanas. E aí, vai obrigar ela a ter um filho que pode detonar com a sua vida e seu psicológico? Curioso. Qual que é o nome da Júlia, né? Júlia. 3º trimestre, 22 semanas. Júlia, 3º trimestre, 22 semanas, ou agora como tá nesse caso em Goiás aí, com 29 semanas, que a criança já tinha inclusive um nome, a criança já pesa 2 quilos. Pelo que tá chegando pra gente de informação, a menina vítima, né, do abuso, na verdade, era um namorado, já não foi um estupro definido. É um estupro definido principalmente por lei, porque menos de 14 anos configura-se estupro presumido, independente da vontade da adolescente ou não. Sim. Então configura estupro presumido, mas não foi um estupro de fato com violência como a sociedade entende como estupro. Inclusive foi, pela informação que chegou até nós, de um namorado dessa adolescente. Então, Júlio, só para eu te explicar, 22 semanas, o tipo de aborto que você vai fazer através da cistolia é exatamente igual a um parto.
Exatamente a mesma coisa de um parto. Então, todo o trauma que você diz está preocupado aí, que a vítima vai passar, que a mulher que vai abortar vai passar, ela vai passar, porque ela vai fazer um parto. Ela já está completamente formada. 22 semanas, se eu não me engano, é em torno de 30 a 40% de chance de sobreviver fora já. E 29 semanas, como tal daqui, de 90 a 95% de chance de Sim. sobreviver. Então, Júlia, a única diferença nesse parto é que você vai matar a criança antes. Você mata a criança e faz o parto exatamente igual você faria com uma criança viva. Então, reflita, senta na sua casa, senta sozinha, pensa e compensa se isso aí vale a pena. Você matar uma criança que você vai ter que retirar da mesma forma, com o mesmo procedimento, e que você pode entregar para adoção depois. Que você pode entregar para uma família que tem um sonho de ter um filho e não pode ter. O procedimento vai ser feito, o parto vai ser feito. A diferença é que você vai matar a criança antes. Se você acha isso normal, se você acha isso um procedimento normal, você consegue dormir tranquilamente tendo feito isso, você é uma pessoa que eu quero distância e eu acho que qualquer pessoa de bom senso deveria querer distância de você também. Outra coisa importante, Fred, é crianças trans na parada gay. Parece que ficou especulando esse assunto aí, ultimamente. Você acha que isso vai afetar um pouco a sociedade em si, a estrutura social um dia? Eu acho que é um Essa avanço. proteção que eles querem sobre as crianças, que eles fiquem protegidas da sua opção sexual? Ou também será se está sendo iniciado já esse processo? Eu acho que criança trans não existe. Acho que a criança trans, assim como não existe criança que é um super-herói, Sim. assim como não existe uma criança que é um astronauta, assim como não existe uma criança que é um médico. Eu conheço muita gente que fez tatuagem depois de 18 anos, hoje tá com 30 e se arrepende gravemente. Pessoa depois de 18 anos. Sim. Imagina uma criança com 3, 4, 5 anos tendo a noção de que ela quer fazer um procedimento de mudança de sexo. Imagina adultos em volta dessa criança a encorajando. Já pensou? Imagina você entregar para essa criança a responsabilidade de tomar decisões Sim. que vão afetar, obviamente, toda a vida dela. E há muitos interesses por volta, há um interesse político e Sim. ideológico da esquerda, mas também há um interesse dos grandes laboratórios. Porque você tem que entrar primeiro com um procedimento que chama bloqueio hormonal, que impede que a criança desenvolva características do próprio sexo, e depois você tem que entrar com outro procedimento que chama hormonioterapia cruzada, que vai fazer com que a criança receba, o adolescente receba hormônios do Sim. outro sexo para ele desenvolver características do outro sexo. O bloqueio hormonal ele é muito grave, ele é muito pesado. Geralmente é utilizado o Lupron, que é tratado que é usado para casos graves de câncer de próstata. Pode levar à morte ou não? Em Geral, caso de- pode levar a caso de depressão, caso de infertilidade, caso de perda óssea. Hum, E com certeza, se leva a depressão, com certeza leva à Ah. morte também. Mas é justamente isso que eles utilizam, né? Esse pessoal da militância, que eu falo militância, eu sempre gosto de Uhum. diferenciar pessoas LGBTs, gays, lésbicas, enfim, sim. até os próprios transexuais, da militância LGBT. São pessoas completamente diferentes. Sim. A militância em si ela não representa o indivíduo. Uhum. Tanto que toda vez que há um conflito entre os interesses da militância, que geralmente são interesses de esquerda, e um indivíduo, eles ficam com os interesses da esquerda. Se você pegar um gay de direita, esse gay vai ser arrebentado pela militância. Sim. Deixa um gay votar no Bolsonaro pra você ver o que a militância LGBT fala dele. Justamente. Deixa um transexual votar no Bolsonaro pra você ver. Eles acabam com o cara. Ou seja, eles estão defendendo os indivíduos, eles estão defendendo princípios da esquerda. Princípios da E sempre esquerda. vai ser assim. Qualquer militância de esquerda defende princípios da esquerda. Mas nesse caso é muito mais perigoso, a gente tem que abrir o olho, porque isso está acontecendo com crianças. E eles nem sequer estabeleceram esse debate na sociedade. Eles simplesmente, de um dia pro outro, chegaram e pegou todo mundo de surpresa. Crianças trans existem. Existe aonde? De onde elas estão saindo? Por que há esse aumento surreal de casos agora de algo que nunca existiu? E aí você vê influência de redes sociais, TikTok, Sim. influência de militantes que se passam por professores na sala de aula, influência da própria militância na cultura e na mídia. Então, a criança hoje em dia ela é bombardeada com esse conceito de desconstrução, que é uma teoria, ideologia de gênero é uma teoria, elaborada por algumas das pessoas mais vis do planeta, esse conceito de desconstrução do conceito de sexo. Então, a criança, ela é desde pequena ensinada que não há sexo masculino nem feminino. Isso acaba, inclusive, com o conceito do próprio gay e da lésbica na sociedade. Por isso que tantos brigam entre si. Porque se você apaga o conceito de sexo, todo mundo faz tudo, com todo mundo. Todo mundo pode ser tudo a qualquer momento. Só que, e é muito curioso, né? Porque se você chegar hoje num militante LGBT e fala, defina uma mulher pra mim. Eles não sabem te definir. Eles nunca vão te falar o que é uma mulher. Porque eles obrigariam eles a colocar dentro de um conceito. Sim. É uma adulta humana do sexo feminino. É uma mulher? Esse é o padrão biológico, adulto humano do sexo feminino. Tá, mas o que é uma... que tem os órgãos sexuais femininos? Eles, não, o órgão sexual não define sexo. Mas por que vocês estão querendo fazer cirurgia de mudança de sexo em criança, então? Se não precisa de órgão sexual para afirmar, por que vocês estão cortando o órgão sexual do menino ou dando hormônio de homem para menina?
Então é algo muito vil e um trabalho feito assim, muito bem pensado para primeiramente desestruturar a sociedade, primeiramente retirar a autoridade dos pais, Sim. segundo, desestruturar a sociedade. Infelizmente, a gente precisa trabalhar isso. Aqui em Goiás eu apresentei inclusive um projeto que proíbe Sim. procedimento de sexo em criança e adolescente. Quiser fazer, faça a partir dos 18 anos, sem problema nenhum. Não entra nessa seara a partir dos 18 anos. Sim. Acho que é muito cedo, acho que você vai se arrepender, mas você já tem mais de 18 anos. Então a gente trabalha nesse projeto. Esperamos agora que os deputados aprovem, né? Sim. E em grandes países, assim, curioso, rapidinho, só pra vocês entenderem. Quando eu apresentei esse projeto, muitos Sim. deputados chegaram até mim e falaram: Não, Fred, você tá exagerando. Você tá trazendo coisa aqui que não existe. Criança mudando de sexo, ninguém tá querendo que criança muda de sexo, não. Ah, beleza, então aprova o projeto, ele tá só proibindo. Aí o projeto tocou. Chegou na SCJ, caiu na mão do Mauro Rubem, deputado do PT, Sim. que eu acabei de falar aqui, e votou contra. Votou pra derrubar o projeto. Aí os deputados, nossa, meu Deus, tem gente que defende criança mudar de sexo? Criança e adolescente mudar de sexo? E aí todo mundo se uniu, derrubou o voto do Mauro Rubem, o projeto tocou e foi aprovado. Agora a gente tá tentando aprovar ele definitivamente. Sim. Então o pessoal entendeu ali, ficou muito claro para eles a ameaça, quais são os princípios que a esquerda defende, o que ela quer colocar na sociedade e principalmente por que eles estão mirando as crianças, né? Para mim é algo vil, é algo que não deveria nem sequer ser discutido, assim como você não deixa uma criança fazer uma tatuagem, assim como você não deixa uma criança dormir 2 horas da manhã, assim como você não deixa uma criança comer só um hambúrguer, você jamais aceitaria uma criança que vem falando, e principalmente quando ela sofre influência todos os dias da cultura, Sim. de militantes, de redes sociais, fala que, olha, na verdade, papai, eu não sou menino, tá? Eu sou menina, porque eu vi um rapaz nas redes sociais falando isso. Eu vi um menino no TikTok falando isso. Você jamais aceitaria isso. E eu acho que a gente tem que proteger a vida dessas crianças do que a Sim. esquerda quer fazer. Agora, Fred, é o seguinte, eu queria saber de você, pra quem, como pré-candidato, né, a prefeito de Goiânia, queria saber de você quais são as principais propostas políticas que você tem, pra quem quer conhecer mais você, quer saber, gostaria Seu de forte votar vai ser mais também. na saúde, né? Eu acredito. Sim, sem dúvida. Por que eu falo saúde? Primeiro vamos dar nossa diretriz política. Qual que é o Sim. nosso norte político? De onde a gente vem? A gente vem de uma escola técnica, Uhum. uma escola política que nos formou com valores e princípios da direita, Sim. que são valores e princípios que fazem com que o Estado seja mais eficiente. Por que o Estado tem que ser mais eficiente? Porque o Estado, ele não tem dinheiro. Então, tudo que o Estado gasta, tudo que o Estado, no caso, é a prefeitura, tudo que a prefeitura gasta, ou Sim. o Estado gasta, ou o governo federal gasta, vem do dinheiro que ele tira de você, através de impostos. E te chama de contribuinte, como se você tivesse a opção de não pagar. Então, a gente tem que ter muito respeito, porque aquele dinheiro que a gente tira, que a gente não, né? Que o Estado tira do contribuinte, é um dinheiro que ele lutou pra trabalhar, que ele lutou pra conquistar, que ele trabalhou, que ele perdeu tempo com a família dele, que ele poderia estar passando com a família dele, que ele perdeu tempo de lazer, que ele se dedicou, e o Estado simplesmente vai lá e pega uma fatia e fala: vou utilizar isso aqui para administrar a máquina pública para promover para você os benefícios que você precisa. Ah, mas eu não. Não, mas você não tem opção, a gente vai fazer isso. Ok, então a gente tem que ter muito respeito com esse dinheiro. Sim. Então a escola política que a gente vem é de uma escola política que enxuga gastos, que não faz gastos necessários, que corta secretarias, né? E que se for criar uma secretaria, justamente uma secretaria eficaz. É isso que a gente vem fazendo, é isso que a gente sempre defendeu. E principalmente, que governa com pessoas técnicas, trazendo pessoas técnicas que entendem de um assunto. Uhum. Então vamos supor, se eu for designar alguém para tratar das feiras de Goiânia, eu vou lá e vou aceitar uma indicação política de um cara que me apoiou só pra eu ganhar a eleição? Não. Mas é o que todos fazem. Então, eu te apoio pra ganhar a eleição aqui, a eleição tá muito competitiva, tem muitos candidatos, todos falando que são de direita. Eu te apoio aqui pra você ter a força do meu partido, a força das minhas lideranças, a força do pessoal que anda comigo. Mas eu quero essa secretaria aí que você vai criar pra cuidar das feiras, tá? Ué, você já trabalhou com feira algum dia, não sabe? Não. Ué, mas... Então, o que a gente vai fazer, principalmente de cargos de primeiro e segundo escalão, que são os principais cargos, que atuam mais diretamente em secretarias e autarquias, colocar pessoas técnicas que entendem a cidade. Sim. E há muitas dessas pessoas fora da administração pública e elas não querem chegar. Porque elas sabem que elas não querem chegar porque, eu trabalhei minha vida disso aqui, já tô aposentando, tem muito para contribuir, mas eu não quero trabalhar lá na prefeitura. É muita burocracia, muito rolo, às vezes eu sujo meu nome, é um escândalo de corrupção. Eu tô lá trabalhando, tem 10 indicados aqui de comissionado político aqui, de indicação política, que não Sim. entende nada dessa área e tá aqui me atrapalhando. Então a gente vai acabar com isso para que as pessoas boas que entendem de Goiânia, que moram em Goiânia, que vivem a cidade, que ajudaram a cidade a crescer, venham para dentro da administração pública. A gente vai fazer mais com menos. Fazendo mais com menos, a gente respeita seu dinheiro, consequentemente consegue sobrar mais dinheiro para você. E nisso a gente vai levar para todas as áreas, principalmente a área da saúde. Sim. Eu sei que tem muita gente aí falando, por causa das pesquisas qualitativas, entendem que o goianiense está pedindo uma gestão. E realmente ele está pedindo uma gestão. Mas só a gestão não vai resolver tudo. A gente teve um dos melhores gestores do Brasil aqui cuidando da saúde, que é o cara que foi secretário de saúde de São Paulo, resolveu as filas das cirurgias eletivas, dos exames laboratoriais.
E aqui ele chegou e quebrou a nossa saúde. Teve que ser convidado a se retirar pela justiça, pelo TCM. Por que o melhor gestor, teoricamente, o melhor gestor do Brasil de saúde não resolveu o problema aqui? O problema não é só gestão? Não é só gestão. Tem disposição para trabalhar, tem conchavo político, tem entendimento de como funciona e principalmente tem que ter o pulso firme para falar, essa coisa vai sair desse jeito e ninguém vai passar por cima. Ninguém vai passar por cima. O gestor, o administrador tem que saber fazer isso. Então a gente vai trabalhar na saúde, que é a área que, obviamente, a população fica mais refém, um atendimento mais imediato, mas que as pessoas entendam, né? A gente tem um tempo limitado aqui para falar, que as pessoas entendam. A gente vai trabalhar com essa escola política. E essa escola política já foi comprovada pelo Bolsonaro. Bolsonaro mostrou que cargos técnicos resolvem. O governador Tarcísio fazendo um excelente trabalho em São Paulo. Então o governador Caiado faz um trabalho muito bom aqui, tem uma aprovação muito alta, porque tem pulso firme e faz acontecer, não aceita ingerência. E é o que a gente vai fazer aqui dentro de Goiânia, com total tranquilidade, e isso vai afetar de forma benéfica todas as áreas. Muito bom. Agora, Fred, como a gente tá encerrando agora, Muito bom, Fred. eu faço uma pergunta para todo convidado, que é o seguinte. Queria que você falasse uma frase motivacional pra galera que tá começando, que quer ter uma carreira bem estruturada, como você tem, né? O que você pode dizer pra galera aí? Se prepare. Que quer entrar na política também. Eu não sei se Ou eu consigo como dar empresário dica também? para entrar na política, porque eu vim da comunicação, eu vim do interesse político, eu nem sabia como poderia entrar em política. Eu não tenho um grande nome, não tenho padrinho político. Nunca fui filiado a um partido até 2020, né? Quando eu já estava lá com os meus Pra quem 35 quer ser anos. um grande comunicador também? Agora, na comunicação, se eu puder dar uma dica de comunicação e de preparação política e de qualificação política, se prepare. E principalmente, não confie no que a mídia te diz. Não confie no que os doutores e mestres de universidade te dizem. Quer dizer que a universidade tem que ser completamente ignorada? Não. Mas você tem que entrar lá com a consciência de que há uma disposição lá de cercear o conteúdo a qual você vai ter acesso. Sim. Principalmente nas universidades federais hoje, há uma autofagia intelectual onde você só consome o que já foi permitido a você consumir. Então não há um contraponto, não há um avanço do contraditório, não há debate na Universidade Federal. Eu não sei a última vez que eles promoveram um debate lá, coisa que acontece em todas as universidades do mundo. Isso, de certa forma, estou falando da Universidade Federal aqui, mas acontece em outras universidades também. Há um cerceamento de pensamento político, onde as correntes de direita não são confrontadas com as de esquerda e só a de esquerda predomina. Quando isso acontece, há o ciclo natural, é o emborrecimento da sociedade, inclusive nos quadros da elite acadêmica, de mestres e doutores. Porque se você não tem um confronto, você não é desafiado a pensar. Se você não é desafiado a pensar, você não desenvolve sua habilidade argumentativa. Eu já participei mais de 100 debates desde 2021 para cá. Então eu sei muito bem o que esse pessoal pensa. E às vezes eles chegam e admitem a ignorância como um argumento político. Quantas vezes debatendo com doutores, mestres da Federal, ou professores até, e eles falam, eu nunca ouvi falar disso. Eu cito um dado, eu trago um dado para ele, que ele nunca foi confrontado, obviamente, nunca apresentaram. Por exemplo, eu trago um dado, o PT apresentou 2 anos de PIB negativo sem ter pandemia. Eu nunca ouvi falar disso. Professor, você acha que ignorância é uma virtude? Então, cara, a ignorância dele ele apresenta como um argumento. Isso é uma vergonha pra você não ter ouvido falar disso. Então você tem que melhorar seu ambiente acadêmico. Então se prepare, busque fontes fora do que as universidades fazem a curadoria para você. Hoje em dia você está na maior era da informação do mundo. E não assista só conteúdo de direita, assista pessoas de esquerda falando também, leia os grandes nomes da esquerda. Mas principalmente, se prepare fora do que o sistema permite que você tenha acesso de aprendizado. Sem dúvida, você já vai estar melhor do que 90% dessas pessoas que as universidades federais estão cuspindo aí. Fred, obrigado. Eu agradeço muito por você Obrigado aí, ter vindo aqui. Obrigado, André, de verdade. Meu voto já é seu, pode ter certeza disso. A gente não pode pedir voto ainda, então eu sempre faço o seguinte, olha, nos conheça. Só nos conheça. Vai lá, nosso Instagram, Fred Rodrigues GO. E acompanha o que a gente defende. Se o que a gente defende for alinhado com o que você defende, eu vou ficar muito feliz. Sim. De verdade. Se não for, eu não vou mudar pra agradar, tá? Você tem Tá YouTube, certo? TikTok? YouTube, sim. Nosso YouTube, inclusive, tá batendo 230 mil inscritos agora. O YouTube, canal Fred Rodrigues, eu sou o Fred Rodrigues. Você pode no YouTube também digitar Fred Rodrigues Debate, que você vai estar acessando a maioria dos debates ao qual eu já participei. O Instagram, Fred Rodrigues GO. O TikTok a gente tem, mas eu não utilizo muito, fica mais pela equipe de comunicação. Mas é o mesmo nome. E o Facebook Pra quem também. quer seguir. Todos Fred Rodrigues. Todos Fred Rodrigues. Fechou, então. É isso aí, Feroz. Se encerra mais um episódio. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like aqui no vídeo e até o próximo episódio. Falou! Valeu, pessoal.